agora, quem não adora um pãozinho, não é mesmo? Cada vez mais as pessoas têm optado por dietas mais saudáveis, cortando do cardápio o glúten e os lácteos. Então agora a gente vai te mostrar uma saborosa e nutritiva receita de pão mais leve, que ainda contou com ingredientes típicos do Cerrado. Nós fizemos a partir de uma ideia de utilizar produtos locais desidratados, nesse caso foi a berinjela, e a gente fez um pão rústico no formato de grissini e mini baguettes. No caso, o francesinho, como se fosse modelagem de um francesinho. O grissini é como se fosse um biscoitinho de origem italiana, então a gente tem essa modalidade também para diversificar a nossa receita. Nós utilizamos o amido de milho, farinha de teff, farinha de aveia, farinha de sorgo, fécula de batata, fécula de mandioca e a estrela, no caso, é a berinjela desidratada. Não vai nenhum químico, nenhum aditivo e trabalhamos com a linhaça moída, a chia moída e o psyllium husk moído também, para ser o nosso substituto natural do glúten. A gente substituiu o fermento biológico pela fermentação natural, que nada mais é do que farinha, água, num processo de fermentação e que vai ser o substituto desse fermento. Um sal integral e também o açúcar mascavo. O modo de preparo é muito simples. Você vai ter que utilizar um saco plástico ou um Tupperware. Vai colocar todos os ingredientes nesse saco, farinhas, féculas, amidos e açúcar. O sal a gente vai colocar no final e vai produzir uma mistura homogênea. Nós vamos utilizar um bowl ou uma bacia e daí vamos adicionar todos os líquidos, nesse caso o fermento natural e também a água. Uma vez que você já tem uma mistura que você vê que se pode passar para a bancada, você já faz a modelagem na bancada. Para o pão francês, eu porcionei ele em 80 gramas aproximadamente, então eu fiz a modelagem colocando aquelas pontinhas tradicionais que tem o pão francês. E depois fiz o risco para que abrisse a pestana, para vocês terem uma ideia de como realmente pode ficar o pão. O grissini, ele foi porcionado em torno de 25, 30 gramas e foi estirado com as mãos, sempre do centro para as beiradas, para poder ficar bem uniforme e não ter um assamento irregular nesse pão. Para esses pães, é muito importante você ter vapor no forno. Mas não necessariamente você precisa de ter um forno com vapor, porque isso podemos improvisar em casa com um resultado muito similar ao que você teria já de um forno mais profissional. Coloca o pão no forno, aqui com a assadeira, e borrifamos a água dentro do forno, para que gere o vapor dentro da câmara. Os grissines, mesma coisa. Depois que colocamos aqui no forno, borrifamos o vapor de água, fechamos a porta e vamos assá-los a 220 graus aproximadamente. O que acontece é que, como o grissini é um pouquinho mais fininho, um palitinho, ele vai assar em menos tempo. Com cerca de 15 minutos aproximadamente, você já tem o produto. O pão tipo francês, um pouquinho mais, entre 25 e 30 minutos, você vai ter um pãozinho quente, crocante, muito saboroso aí para o seu dia a dia. Espero que tenham gostado e até a próxima. Acesse sbtbrasilia.com.br e fique por dentro da programação da TV mais feliz do Brasil. E não deixe de acompanhar também o SBT Brasília de segunda a sexta às 11h45 e o Jornal de Sábado às 12h30 com Felipe Malta e o Jornal SBT Brasília de segunda a sexta às 19h20 com a Williane Rodrigues. O protagonismo feminino em alta no BRB. O projeto Mulheres do Brasil lançou o seu programa no banco para ajudar a ampliar a participação feminina nos cargos de chefia. Presidente, como é que o BRB está apoiando esse projeto Mulheres do Brasil? Olha, estamos apoiando a causa, é muito importante para nós. E é a primeira instituição pública do DF a aderir a essa causa. Nós ficamos muito felizes com isso.
O que essa força de trabalho feminina representa no BRB? Olha, essa força de trabalho já representa muito para o BRB. Nós temos a satisfação de dizer que em cargos de gestão nós temos aproximadamente já 40% da força feminina e que traz garantia de desenvolvimento para a instituição. É uma força importante, ela é determinada, ela se envolve no trabalho com muita garra, com muita alegria. Isso é ótimo para a gente quer ampliar ainda mais. Nós queremos mostrar que é possível que as mulheres possam almejar o sonho de executivos. Ele chama 88, porque nós não queremos deixar que leve 80 anos para que as mulheres cheguem ao cargo, mas que em 8 anos a gente possa ter o equilíbrio de executivos similar ao de executivos. Para nós está sendo assim muito bom fazer esse trabalho aqui no BRB, porque aqui no banco nós temos várias mulheres gestoras que ocupam funções de relevância, mas o que a gente quer é fazer esse trabalho com as mulheres aqui, pensando assim, olha, onde você quer chegar, o que você precisa para estar lá, então vá e busque isso. A gente, a partir de agora, depois do lançamento do evento, a gente vai realizar rodas de conversas, onde as mulheres vão ser convidadas a participar para discutirem os assuntos de forma geral, assuntos relacionados com a ascensão profissional, com o dia a dia da mulher, as dificuldades que a mulher tem dentro das organizações. Então vai ser nesse sentido, vão ser realizadas várias rodas de conversa. Isso é de fundamental importância, porque uma instituição como o BRB, conhecida, sendo um banco, se engajando nessa campanha de querer garantir a igualdade das mulheres dentro dos cargos de chefia, para a gente é de fundamental importância para o nosso projeto, porque é um projeto social onde a gente busca não só a igualdade, como outras coisas também dentro dos vários projetos que são do Mulheres do Brasil. E o Inside de hoje vai ficando por aqui, mas você pode rever os nossos programas pelo nosso site, programaInside.com, e o nosso canal do YouTube. Eu te espero no próximo sábado, à 13h, aqui no SBT Brasília. Super beijo e até lá! Tchau!